Bem, queridos, graça e paz. Vamos dar continuidade à nossa série acerca da carta de Paulo a Timóteo, a primeira carta de Paulo a Timóteo. Vamos meditar hoje no capítulo 2. Se você não conseguiu assistir o capítulo 1, o vídeo anterior, eu recomendo que assista, ficou muito bom. E nós estamos aprendendo assuntos práticos, queridos, para a vida cristã. E a carta de Paulo a Timóteo se resume em como se deve comportar na casa de Deus. Ele fala isso depois de dar várias instruções no capítulo 1, no capítulo 2. No capítulo 3 ele fala que, Timóteo, atenta nisso que eu falei para você, para que você saiba como se deve se comportar na casa de Deus. A casa de Deus somos nós, mas é num sentido de ajuntamento dos santos, de um ministério que precisa ter o bispo para que ele possa supervisionar sobre os 5 dons ministeriais, os limites de esfera de atuação de cada parte do corpo, instruções para homens, para mulheres, enfim. Basicamente, a carta de Timóteo fala sobre isso, a primeira carta a Timóteo. Amém? E vamos dar continuidade, então, a partir do capítulo 2, tá bom? Se você não assistiu o capítulo anterior, por favor, assista, ficou muito bom. Amém, queridos? Vamos lá, capítulo 2, apóstolo Paulo continua instruindo seu filho na fé, Timóteo, como ele deve liderar aquela igreja de Éfeso, conforme nós lemos aqui no capítulo 1, que no verso 3, quando eu estava de viagem, Timóteo, rumo da Macedônia, te roguei que permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Então, a missão de Timóteo era, naquele momento, instruir a igreja de Éfeso. Amém, queridos? Aí ele continua, capítulo 2. Antes de tudo, Timóteo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Então nós devemos, antes de tudo, orar, queridos, e interceder uns pelos outros, por todos os homens, mas também em favor dos reis, dos governantes. Aí ele fala por quê? Para que tenhamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, o foco da intercessão, a meta da intercessão para todos os homens, os reis, as autoridades, para que todos sejam salvos. Que Deus não tem prazer, queridos, na morte do ímpio. Ele é longânimo. Ele deseja que todos sejam salvos, chegando ao arrependimento. E as nossas orações são fundamentais. Nós não oramos pelos nossos governantes para que eles possam fazer uma boa administração, no sentido das coisas lá de fora melhorarem, melhores hospitais, infraestrutura, melhor na economia, enfim, igualdade social, para que não haja mais assassinatos, mortes. Não, queridos, isso já está escrito na palavra. Só vai piorando. Jesus falou, fomes, guerras e rumores de guerras, terremotos. Queridos, isso são apenas os princípios das dores. Só vai se intensificando até a volta de Jesus. O que vai anteceder a volta de Jesus vai ser caos na terra. Então não vai melhorar do lado de fora, não vai. O coração do ser humano vai estar cada vez mais voltado para o pecado. Mas Deus deseja que todos sejam salvos. Então a nossa missão é interceder por todos os homens, pelos governantes. Por exemplo, aqui no Brasil, estamos muito próximo das eleições, que nós possamos orar para que o governo de esquerda não assuma o nosso país. Para que um governo de direita mais conservador possa fazer com que as pessoas não sejam influenciadas para o mal, porque um governo de esquerda vai influenciar a massa para o mal. Muitos serão influenciados e não vão querer saber de Deus. Mas Deus ele está olhando para a salvação de pessoas, e um governo de direita pode facilitar isso. Os irmãos conseguem compreender o que eu estou falando? Pode facilitar, para que nações restem
no milênio, para que o Brasil não faça parte do governo da besta, por exemplo, do anticristo, que é esquerdista, com certeza. Então nós precisamos orar para que os principais e potestades não dominem o nosso país, para que pessoas possam ser salvas, queridos. Essa é a missão. Esse é o foco de intercedermos, por exemplo, pelo Brasil. Muitos estão convocando, vamos fazer um jejum e oração pela nossa nação. Mas com qual objetivo? Nós precisamos orar com entendimento. Nós precisamos compreender as Escrituras e entendermos os tempos que antecederão a volta de Jesus. Então nós devemos orar com entendimento para que o Brasil possa ser poupado de um governo esquerdista totalmente contrário à palavra, para que vidas possam ser salvas. Por exemplo, se as igrejas fecharem, muitas vidas podem não ser alcançadas. Eu sou fruto de um ministério de uma igreja estabelecida localmente, um ministério local. Minha mãe nasceu de novo numa igreja local e eu nasci de novo, ela me levou para Cristo. Então, pessoas podem perder a oportunidade de serem salvas, por exemplo, no governo de esquerda. Ele pode fechar as igrejas, pode desencadear uma perseguição, se é que eu posso dizer assim, desnecessária, antes do tempo. Porque a igreja, de fato, vai ser perseguida no mundo todo. Mas a gente pode ser poupado de ser perseguido antes do tempo. Vocês conseguem compreender? Aqui no canal, eu gravei um vídeo com os irmãos Wagner Olmos e Ricardo Maciel. O título é Direita ou Esquerda? Se você não assistiu, assista. Nós abordamos de forma bem equilibrada acerca de orarmos pelos governantes. Amém, queridos? Mas não somente por eles, por todos os homens. Então, é uma prática que deve ser constante nos nossos ajuntamentos. Porque aqui, eu repito, a carta de Paulo a Timóteo, o teor dessa carta é como se deve comportar na casa de Deus. Ou seja, no funcionamento do ministério da igreja local. Amém, queridos? Aí, verso 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Ou seja, não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Vamos ler aqui Atos capítulo 4. Deixa eu ver se é verso 12. É isso aí. Atos 4 e 12. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então nós intercedemos para que Cristo Jesus entre nos corações daqueles que se arrependerem. E as orações intercessórias são importantíssimas, queridos. Olha só, Deus está me lembrando aqui de um texto de Lucas, capítulo 13. Vamos ler aqui rapidinho. A parábola da figueira, né? Estéril. Verso 6. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor, há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier dar fruto, bem, se não, podes cortá-la. Ou seja, um intercessor impediu que acontecesse o juízo naquele momento. Deus deu mais tempo para arrependimento, por causa de um intercessor. Então, quando nós temos uma prática de intercessão, então Deus pode adiar um juízo, por exemplo, dando mais oportunidade para que aquela árvore seja frutífera, seja salva. Amém, queridos? Então, por que nós devemos fazer tudo isso? Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Por quê? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Ele não fala de 3 aqui, né? Só fala de 2. O qual, Jesus Cristo, a si mesmo se deu em resgate por todos. Ele morreu por todos. Ele não morreu só para os eleitos. Ele morreu por todos. É claro que nem todos vão responder. E os que responderem, aí sim, serão salvos. Aí ele continua. O qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho
que se deve prestar em tempos oportunos. Em todos os tempos, nós devemos testemunhar acerca dessa obra de Cristo na cruz, que exige arrependimento. Mas não basta somente pregar arrependimento, devemos também usar a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. A oração é indispensável na nossa vida, queridos. Amém? E isso, a obra de Cristo na cruz, deve ser testemunhada em tempos oportunos. Essa palavra testemunho é marturo no grego, que significa mártir. Simplesmente isso. Então, quando nós testemunhamos acerca de Cristo, nós devemos entregar a nossa vida para Deus, porque nós poderemos ser perseguidos, até mesmo mortos. Amém? Ser um testemunho, ser testemunha de Deus, é estar dispostos a, se possível for, dar a nossa própria vida pelo testemunho da palavra de Deus. Amém, queridos? Aí o apóstolo Paulo fala: para isto fui designado, pregador e apóstolo, para ser testemunho, uma testemunha de Deus. E por isso que o apóstolo Paulo foi perseguido e morto, por causa dessa palavra. E se possível for, dependendo da situação, queridos, nós não devemos ter medo de morrer. Nós devemos continuar firmes até o fim, ensinando essa sã doutrina. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, ainda que isso custe a nossa liberdade, a nossa própria vida. Amém? Então vamos lá. Então, para isto fui designado, pregador e apóstolo é enviado. Afirmo a verdade, não minto. Mestre dos gentios na fé e na verdade. Aí ele continua: proceder na casa de Deus. Quero, portanto, que os varões, aí ele vai falar aqui, queridos, o dever dos homens, macho, e o dever das mulheres, nas igrejas, olha só, nos ministérios. Ele vai diferenciar claramente varões, homens e mulheres. Prestem muita atenção. Isso aqui vai gerar polêmica, mas eu não estou nem aí. Eu vou pregar o que está escrito. Amém? Vou ensinar o que está escrito. Quero, portanto, que os varões, homens, orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Então não adianta nós orarmos, levantarmos as mãos com ira e contenda no coração. Amém? Então, se nós temos alguma pendência contra qualquer pessoa, que nós possamos resolver isso quanto antes. Se depender de nós, devemos ter paz com todos os homens. Liberar perdão, ainda que essa pessoa não aceite, mas você libera, no nome de Jesus, todo resquício de animosidade, todo resquício de mágoa, em nome de Jesus. Seja livre de toda a mágoa e viva na liberdade do Espírito. Porque Deus não vai ouvir as nossas orações se nós estivermos andando com mágoas contra outras pessoas. Se ela não quiser te perdoar, aí já é um problema dela. Mas você anda em paz, queridos. Faça o possível para ter paz com todas as pessoas. Amém? Então, sem ira nem contenda. Da mesma sorte, ou seja, semelhantemente, as mulheres. Então está bem claro, queridos. Instrução para homens, instrução para mulheres. Tá bom? Então, homens, orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Vocês são líderes, vocês são o cabeça do ministério. Homens foram chamados para governar na igreja, já as mulheres não. Vamos continuar aqui. Da mesma sorte, as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso. Meu Deus do céu, você vê nas igrejas, você tem que tomar muito cuidado para não pecar dentro das igrejas, porque a sensualidade está tomando conta de muitas irmãs nas igrejas, queridos. Irmãs, tome cuidado com decotes, com roupas sensuais, calças muito apertadas. Cuidado, por favor. Bom senso, modéstia, tá bom? Então, da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Então, as mulheres têm um chamado maravilhoso nas igrejas. Não de exercer liderança, mas ela tem um chamado maravilhoso. A mulher tem um valor maravilhoso no ministério.
Amém? Mas ela precisa ser discreta, queridos. Ela não pode querer chamar a atenção. Amém? A mulher não pode ficar chamando a atenção nas igrejas. Amém? Ela precisa de boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas, instruem as crianças, instruem outras mulheres, né? Sirvam aos santos, aos homens, sejam ajudadoras, orem por eles, né? Enfim, continuando. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão. Esse aprender com silêncio aqui, queridos, é com discrição. Tá? Não quer dizer que a mulher não possa falar nos cultos, não é isso. É aprender com discrição. Ela não pode falar na hora errada, ela não pode interromper os cultos. Amém? E ela tem que aprender com discrição. Olha só, a mulher não ensine com discrição. Não está dizendo isso. Aqui está dizendo que a mulher aprenda com discrição. Isso aqui, queridos, é no funcionamento do ministério geral, reunião, Assembleia Geral dos Santos, em que está lá o bispo, todos os dons ministeriais atuantes, embora infelizmente é raro você ver um ajuntamento que tenha todos os dons funcionando, mas Deus idealizou isso, e acima dos 5 dons ministeriais, um bispo, um presbítero que possa, né, supervisionar sobre os dons. Jesus Cristo é um Deus de ordem e decência. Deve haver ordem nos cultos, queridos, nos cultos gerais, tá bom? Vocês estão conseguindo compreender, né? Assembleia Geral. Então a mulher, ela deve aprender com discrição, com toda a submissão. Ou seja, a parte dela é ser submissa aos homens. Amém? E não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Olha aí. Não ensine nos ajuntamentos gerais e nem exerça autoridade de homem. Ou seja, a mulher não pode ensinar no púlpito, no ajuntamento geral dos santos. Não é permitido. Ponto final, está escrito. E nem exerça autoridade de homem. Não pode ser pastora, apóstola, bispa. Não, a autoridade é para os homens. Ele está diferenciando aqui claramente. Mas, Wagner, deve ser por causa da cultura da época. Não. O apóstolo Paulo lhe explica por quê. Graças a Deus, o Espírito Santo deixou registrado isso aqui para a gente. Não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, com discrição, em silêncio. Por quê? Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Ele explicou por quê. É por causa da cultura de Éfeso? Não, porque ele cita a lei. Obrigado, Jesus. 1 Coríntios 14. Também, a igreja de Coríntios. Cultura da igreja de Coríntios? Não creio que seja por causa da cultura da igreja de Coríntios. Porque aqui Timóteo está sendo instruído por Paulo para a igreja de Éfeso. Então Éfeso também tinha a mesma cultura de Coríntios? Não. Nós já vimos que não é a cultura da época. O apóstolo Paulo explicou por quê. Porque, entretanto, ligação de contexto. Amém? Por que a mulher não pode ensinar nem exercer a autoridade de homem nos ajuntamentos dos santos? Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Eva ela não foi feita para poder ser cabeça de Adão ou exercer liderança juntamente com Adão. Não, ela foi criada para ser submissa. Amém, queridos? Submissa a Adão. Primeiro foi formado Adão. Ele está citando a lei. Que lei? Gênesis, a Torá. 1 Coríntios 14, verso 34. Conservem-se. Olha só, um pouquinho antes ele fala, né, no verso 33. Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Ele é de ordem e decência. Como em todas as igrejas dos santos. Todas, não só Coríntios, não só Éfeso. Todas as igrejas dos santos. Aí ele vai, dentro do contexto, ele fala: conservem-se as mulheres caladas nas igrejas. Ou seja, aprendendo com discrição. Não ensinando nas igrejas. O contexto aqui de as mulheres serem caladas nas igrejas é não ensinarem. Amém? Nos ajuntamentos gerais. Não interromperem os cultos na hora que está sendo ensinado. As mulheres precisam ser caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei.
o determina. Que lei? A lei da cidade de Coríntios? Não. A lei. Os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá, o Pentateuco. A lei. A lei determina isso. E o apóstolo Paulo citou Gênesis. 2 Coríntios 11, 3, olha só o que está escrito. 2 Coríntios 11 e 3. Olha o que está escrito. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim seja também corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devida a Cristo. Quem foi enganado, meus irmãos? Foi o homem ou a mulher? Foi a mulher. O apóstolo Paulo ele continua aqui falando, ó, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas sim a mulher sendo enganada, caiu em transgressão. Eu já falei isso para os irmãos. Quando Eva comeu aquele fruto, o pecado não entrou no mundo. O pecado entrou no mundo quando Adão comeu o fruto. Aí os olhos de ambos se abriram. Por quê? Porque Satanás ele visualizou a mulher e o homem lá no jardim do Éden. E ele percebeu, a mulher é o vaso mais frágil. O apóstolo Pedro testifica isso na sua carta, né? Se não me engano, em 1 Pedro 3. A mulher é um vaso mais frágil. Mas, Wagner, em Cristo Jesus somos todos iguais. Não. Sim, no Espírito sim. Todos nós nascemos de novo, somos um em Cristo Jesus. Mas, no funcionamento do corpo de Cristo, não. Cada um deve ocupar o seu devido chamado. Ninguém pode ultrapassar a esfera de atuação. Amém? Há uma ordem de essência. Deus estabeleceu isso. E a mulher é um vaso mais frágil, queridos. Amém? 1 Pedro 3. Deixa eu ver aqui qual é o verso. Maridos, vós igualmente vivei a vida. Verso 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para a vossa mulher como parte mais frágil. É mais frágil. A mulher é mais frágil do que o homem. A estrutura da mulher não foi feita para liderar. Homens foram feitos para... Deus quis assim, queridos. Então ele não permite que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio nas reuniões gerais. Ou seja, não ensine, não interrompa. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Jesus Cristo, antes de se tornar carne, ele era o quê? Espírito, não é? Espírito tem sexo, queridos? Não. Espírito não é homem nem mulher. Mas Jesus ele veio como homem, sexo masculino, representando uma liderança masculina. Outro exemplo, Jacó, ele teve 13 filhos, 12 homens e uma mulher. Mas só os 12 homens foram considerados como tribos, como lideranças. Não existe apóstolas na Bíblia, muito menos pastoras. Não existe bispas, né? Porque quando nós lemos o capítulo 3, a instrução para uma liderança é que seja homem, bispo, marido de uma só mulher. Não tem instrução que a mulher seja a esposa de um só marido. O marido, ele deve ser de uma só mulher. A instrução é para o homem, o bispo. No capítulo 3, na próxima gravação, nós vamos ler aqui que ele seja marido, esposo de uma só mulher. Até mesmo diáconos. Não fala diaconisa aqui, fala diáconos. Mas Wagner, Priscila e Áquila, vamos para a parte dos ensinos. Priscila e Áquila, a Priscila, mulher de Áquila, ensinou Apolo. Instruiu Apolo melhor acerca sobre a obra de Cristo na cruz. Só que ele não ensinou no ambiente do ajuntamento. Lembra que eu falei para os irmãos que o teor da carta ao Timóteo é como se deve comportar na casa de Deus, no funcionamento do ministério da igreja local, reunião geral? Ela ensinou na casa dela. Diferente. E o seu marido estava com ela. Mas nos ajuntamentos gerais dos santos não pode ensinar nos púlpitos, nem exercer autoridade.
Isso é para somente os homens. No Antigo Testamento, mesma coisa. Você não vê nenhuma sacerdotisa. Para os pagãos tinha, mas para a igreja não. Para este mundo caído, presidentes, mulheres são levantadas, rainhas, como suprema liderança. Mas Deus não quer isso, Deus não idealizou isso para a sua igreja. Amém, queridos? Ah, mas e a rainha Esther? Vai ler lá. Ela não era líder suprema. Ela não podia comparecer diante do rei de qualquer maneira. Ela poderia até morrer se ela comparecesse de qualquer maneira diante do rei. Ela estava totalmente submissa ao rei. Ela não pode ser suprema, né? Então, queridos, a mulher ela não foi feita para liderar homens. Amém, queridos? O homem foi feito para liderar a mulher. O homem é o líder da mulher. Assim como Cristo é o líder. Vamos ver? 1 Coríntios, capítulo 11, verso 3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Cristo não pode liderar sobre Deus, sobre o Pai. Da mesma forma que a mulher não pode liderar sobre um homem. Está tudo errado, queridos, nas igrejas. Sabe quando é que aconteceu isso? 1900 anos antes da Revolução Feminina. Nunca existiu uma só mulher com cargos de liderança nas igrejas. Depois da primeira onda e depois da segunda onda também da Revolução Feminina, começou a acontecer mulheres sendo ordenadas pastoras nas igrejas. 1900 anos antes da Revolução Feminina, nunca havia uma só mulher liderando nas igrejas. Uma. Mas depois da Revolução Feminina, mulheres são pastoras. Queridos, eu estou sendo fiel à palavra. Para mim está claro. O apóstolo Paulo explica por que a mulher não deve ensinar nem exercer a autoridade de homem nas Assembleias Gerais. Porque ele fala aqui no verso 13, queridos. Só não enxerga quem não quer. Porque, verso 13, primeiro foi formado Adão e depois Eva. E não foi Adão o iludido, mas a mulher. Sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, verso 15, a mulher será preservada através da sua missão de mãe. Olha aí o capeta colocando na cabeça das mulheres que ser mãe hoje não é legal. Por isso, queridos, que os abortos estão sendo aprovados. Façam sexo à vontade, depois aborte. Ser mãe? Deus me livre ser mãe, não é mesmo? Olha só, ela será preservada através da sua missão de mãe, queridos. É uma honra ser uma mãe, cuidar dos filhos em casa, edificar o lar. Olha que missão maravilhosa que vocês têm, mulheres. Ah, eu sou estéril. Ore, que Deus pode te curar. Nós temos várias menções de estéreis aqui. As 3 mulheres dos patriarcas eram estéreis, né? A mulher de Abraão, a mulher de Jacó e a mulher de Isaac e a mulher de Jacó. Todas eram estéreis. Todas foram curadas. Ana era estéril, Deus curou. Ora! Não estou dizendo que se você não quiser ser mãe, você está pecando. Não é isso, tá, queridos? Mas é uma honra ser mãe. Então cuide dos seus filhos. É uma honra. Mas não. O esquerdismo, né, diabólico entrando na mente das mulheres, querendo ser iguais aos homens. Ei, desce do pedestal, tá bom? Você não foi chamada para liderar homens, não, tá bom? Você não é igual a homens, não. A Bíblia diferencia claramente homem de mulher. O homem sempre será cabeça da mulher. Sempre. Em nome de Jesus, homens, maridos, serve para mim também. Em nome de Jesus, não permita que a sua mulher mande, lidere a sua casa acima de você. Esse espírito é de Satanás.
A mulher querendo ocupar o papel de homem. Então não seja frouxo. Seja homem, seja macho dentro de casa. Não é para poder maltratar a mulher, não é isso. Mas ocupe o seu lugar de liderança. Amém, queridos? Serve para mim também, tá, queridos? Eu não sou perfeito em casa, não. Dou uns vacilos. Mas Deus está nos aperfeiçoando. Então a mulher será preservada na missão de mãe. Aí vem uns pastores endemoniados aprovando aborto. Que isso, aborto? A mulher tem que ser mãe. Foi uma gravidez indesejada. Problema seu. Ninguém mandou pensar antes. Foi inconsequente. Vai abortar a criança? Vai matar a criança no seu ventre? Eu fui estuprada. Não importa a maneira como foi, queridos. É uma vida. Essa vida, mesmo sendo concebida por um estupro, ela pode não ter um pai, mas ele pode ser uma pessoa, uma bênção nesse mundo. Nós não temos o direito de matar uma criança inocente, queridos. Então ela será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, amor, santificação e bom senso. Ser dona de casa é uma honra para vocês, mulheres. Deus vê isso como algo louvável, uma honra. Você tem um dom, um chamado que nós homens não temos, de cuidar dos filhos com propriedade, de edificar o lar, de cuidar da casa. Vocês têm esse toque especial, porque Deus colocou isso em vocês. Amém, queridos? Então é isso. É o que está escrito. Me perdoa se eu ofendi alguém. Eu sei que eu posso ser perseguido, mas desculpa. Para mim está bem claro. Por quê? O apóstolo Paulo ensinou. Ele citou Adão e Eva. E o texto que lemos aqui de 1 Coríntios 14, ele fala, conforme está escrito na lei. Conforme determina a lei. A mulher não deve falar, ensinar nas igrejas. A lei que ele citou ali é a Torá. Ele citou o Gênesis ali. Amém, queridos? Então é isso. Até a próxima gravação, em que daremos continuidade a partir do capítulo 3. Que o Senhor nos abençoe.